Porque as pessoas entendem que a igreja é o caminho para Cristo. Ou que as pessoas entendem que para receber Cristo precisa ir para a igreja. Você precisa se converter dentro da igreja para receber Jesus. As pessoas têm isso no coração. E elas não sabem porque não lê Bíblia, ou lê e não entende. Eu vou explicar por quê. Jesus não fez. Não tem nenhuma passagem bíblica que Cristo... Não existe nenhuma passagem bíblica que você precisa ir para a igreja, aceitar Jesus, a se arrepender dos seus pecados. Não há passagem bíblica nisso. Aí você me fala, você pode me informar, você pode me provar que não há passagem bíblica? Sim, eu vou te provar. Moço, é só você ver a história de Cristo, que ele não fala que você precisa ir para o templo para receber Jesus, para mudar de vida. Não precisa. Não, você pode ir para o templo e aceitar Jesus, não há problema sobre isso. Você entendeu? Mas você tem que ver o outro lado também. Que se você estiver numa caverna, se você estiver num buraco, se você estiver dentro da sua casa, se você estiver dentro do banheiro, onde você estiver, é a mesma aliança, você e Deus. Você entendeu? O compromisso de Jesus não é... Você precisa botar uma coisa na sua cabeça para você entender. Para você tirar essa dúvida que tem no teu coração. Por isso que você fica escravo dessas igrejas. Por isso que você fica escravo de pastor, de templo. Porque você não coloca uma coisa na sua cabeça. Você precisa glorificar Jesus. Mas por que eu não coloco na cabeça? O que eu não coloco na cabeça? O que você não coloca na cabeça é que você precisa entender que Jesus fala que a aliança, ele morreu na cruz. Ele não morreu na cruz, não foi para a gente ir à igreja. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Então essa aliança tem que ser com cada um de nós. É igual a Bíblia fala, que cada um responderá por si. Cada um abrirá sua porta, o seu coração para Cristo. É cada um. Não existe aliança com Jesus de ir à igreja. Jesus não impôs isso. Vocês precisam entender, meus irmãos. Vocês precisam colocar na cabeça que eu não preciso fazer aliança com Jesus para ir no templo da igreja. Eu não preciso. Para mim voltar para Cristo, eu tenho que voltar para a igreja. Não, você não precisa disso. Isso é heresia. Você está glorificando o templo. Você está glorificando as pessoas na base do templo. E não pode. Você precisa entender que Jesus morreu na cruz foi para você, para mim. Cada um tem o seu particular com Jesus, mas só existe uma aliança. Só existe uma coisa que você deve fazer, qualquer ser humano na terra deve fazer, é o arrependimento. Só existe uma coisa, arrependimento. Independente se você está dentro da igreja, independente se você não está dentro da igreja, independente se você está dentro de um buraco, numa caverna, perdido, na selva, no mato, onde você estiver. Ele vai te ouvir. Por quê? Por que ele vai me ouvir? Porque ele é onipotente, onipresente. Qual a artimanha que o pastor prega para botar na sua cabeça que Jesus está dentro do templo? Ele pega lá em Mateus, onde ele fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Isso é uma grande heresia. Se você ler o contexto, o texto todinho, Jesus não está falando isso, a Bíblia não está falando. A Bíblia está falando de julgamento, do irmão que pecou contra o outro. As 3 pessoas é testemunha, tem que ter testemunha para que saiba que o irmão pecou contra ele. As testemunhas, não é isso. Jesus nunca ensinou, o texto não ensina isso. E os pastores pregam para enganar, para segurar você. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei. Isso é uma heresia. Você precisa ler o texto, o contexto todinho, que a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando do julgamento ao irmão. Do julgamento, o irmão que pecou contra o irmão. Não é onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas que Jesus está. Isso é heresia, isso é mentira. A Bíblia não ensina isso. Vocês precisam ler a Bíblia. Você precisa ler o contexto. Jesus não ensina isso. Por isso que eu falo, eu estou te provando na Bíblia que é uma heresia aquilo ali. E estou te provando na Bíblia que a aliança com Jesus não é você com Jesus. Eu não preciso estar perto de você para você fazer aliança com Jesus. Você precisa se arrepender. Crer somente. Por isso que você fica preso nessas igrejas. Você não precisa ir para a igreja. Olha uma prova grande que a sua aliança é com Jesus. Muitas pessoas vão para a igreja e não muda. É o Satanás dentro da igreja. A igreja mudou? Não é a igreja que muda, é Jesus. É quando você fala, Jesus, eu quero mudar a minha vida. Aí Jesus muda, preenche teu coração, preenche tua alma, você muda de vida. Olha o que fala aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Para todo aquele, ele não fala aqueles, não, aquele que quer, aquele. Não pereça, mas tenha vida eterna. Você não precisa de igreja para fazer uma aliança com Jesus. Ele morreu na cruz por você, por mim. Eu preciso chegar nele e falar: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Você não precisa de pastor, você não precisa de mim, de ninguém. Você precisa ser sincero com ele. Congregar é outra coisa, ir na igreja é outra coisa. Não tem nada a ver. Você entendeu? A igreja não te fortalece na vida com Jesus, não te fortalece. O que te fortalece é a palavra, que é pregada dentro da igreja. Se for cristocêntrica, amém. Se não for, acaba com você, acaba com sua vida. O louvor lixo, que é dentro da igreja hoje, que é louvor para homem, está acabando com sua vida. É por isso que eu falo, você tem que ter atenção. Hoje, para você ter uma igreja para congregar, é quase impossível. Hoje é mais o dinheiro, é o sistema religioso. É isso, você precisa entender que para você servir a Cristo, você não precisa de igreja. Você precisa servir Ele verdadeiramente, seguir a Ele verdadeiramente. Mas as pessoas estão indo mais por cabeça de pessoas. Hoje, 80% das pessoas ouvem hino lixo hoje. Uma vizinha minha aqui tá ouvindo um hino aqui, hinos. Coitada, velho. Conhecimento zero. É uma pena, meu irmão. Infelizmente é uma pena. As pessoas não têm conhecimento, ouve qualquer porcaria, acha que está falando de Jesus, está louvando a Jesus. Nada a ver. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra. As pessoas acham que para a igreja vai mudar a vida. Igreja não muda a tua vida, quem muda é Jesus. Se você morrer com esse pensamento que a igreja muda a tua vida, tu não será salvo. Congregar, ver os irmãos é outra coisa. Agora você tem que ter